Olá, alunos! Estamos de volta com mais um aulão de cultura pop. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a fórmula das distopias. Então, enquanto a gente faz a chamada, separa o seu material de estudo e fica ligado. Bom, eu vou apresentar para vocês a fórmula das distopias, que é o seguinte. Distopia é igual a MPA, que é um mundo pós-apocalíptico, mais SPR, que é um sistema político assim ruim, mais GDQJ, que é uma grande decisão que o protagonista toma quando ele é jovem, mais o MVP, que é uma mudança de vida do protagonista, mais o G de guerra, mais o MSP, que é uma mudança no sistema político. Nesse vídeo de hoje, a gente vai ter muito spoiler de Jogos Vorazes, de Divergente e de A Seleção. Então, se você não leu um dos livros, já fica preparado, fica ligado para pular o horário do vídeo e não quiser saber os spoilers, beleza? O que é essa fórmula? Por exemplo, vamos começar com Jogos Vorazes. A primeira incógnita da fórmula é o MPA, que é um mundo pós-apocalíptico. Em Jogos Vorazes, a gente tem um mundo depois de algumas guerras em que só restou um país, que é Panem, e Panem está dividido em 13 distritos, um deles não existe mais, foi dizimado pelo governo. A segunda incógnita é o SPR, que é um sistema político ruim, e a gente tem o presidente Snow governando lá em Jogos Vorazes. Ele é totalmente ditador, ele é horrível, ele é super do mal. A gente tem o GDQJ, que é uma grande decisão quando jovem, que em Jogos Vorazes não é bem uma decisão. O jovem, quando ele tem de 12 a 18 anos, eles podem ser selecionados para participar dos Jogos Vorazes, que basicamente é isso mesmo que o nome está dizendo. A galera vai para alguma arena que os organizadores decidem e eles têm que sobreviver e matar um ao outro até só restar uma pessoa, que é o vencedor dos Jogos Vorazes. A gente vai ter o MVP, que é uma mudança de vida do protagonista. Por quê? Porque nesse sorteio, a irmã da Katniss, que é a Cream, ela é escolhida para participar dos Jogos Vorazes, só que ela é muito novinha, ela tem só 12 anos. Então a Katniss se voluntaria para participar dos jogos no lugar dela. Então ela vai para essa arena, que é totalmente diferente da realidade que ela vivia, e daí por diante, tudo na vida da Katniss muda. O G é de guerra. Você vai perceber que quase todas as distopias acontece uma guerra. Em Jogos Vorazes não é diferente. E a revolução de Jogos Vorazes tem como personagem principal a Katniss. Olha o spoiler aí nisso. Por último, a gente tem o MSP, que é uma mudança no sistema político. E em Jogos Vorazes a gente pode ver isso muito bem. Antes eles eram governados por um governo ditatorial. E no final a gente tem o povo escolhendo a líder que vai comandar o país dali pra frente. Então a gente volta tudo de novo, que eu vou entrar no segundo exemplo, que é a série Divergente, que também se encaixa muito bem nessa fórmula. Por quê? A gente tem um mundo pós-apocalíptico, na verdade é a cidade de Chicago onde se passa a história, é uma Chicago pós-apocalíptica, em que eles são divididos em 5 facções: abnegação, amizade, audácia, franqueza e erudição. Nessas 5 facções, cada uma das pessoas ali presentes tem uma característica em si que é mais forte para uma dessas personalidades, né? Ou a pessoa é mais da abnegação e ela tem esse lado de tentar ajudar o próximo, ou é mais da amizade, por aí vai. Eu não vou contar o motivo de eles serem divididos nessas facções porque o spoiler é muito pesado. Eu vou deixar para vocês lerem ou assistirem os filmes. E aí a gente passa pro sistema político ruim, que a gente tem um lugar em que, como são 5 facções, quem é o líder dali de Chicago é uma pessoa da abnegação, é o Marcos, porque teoricamente a abnegação é a facção que, assim,
tenta ajudar o próximo. Então seria mais lógico que o líder daquela facção governasse o restante das outras facções, mas não funciona muito bem. Depois a gente tem a grande decisão quando jovem, que quando o jovem faz 16 anos, ele precisa fazer uma escolha na vida dele. Ele foi criado na facção dos pais dele, então se ele era abnegação até os 16 anos, ele é abnegação. E aí ele faz um teste que vai ajudá-lo a descobrir se ele é qual daquelas facções ele mais se identifica. E ali ele pode decidir se ele quer mudar de facção ou se ele quer continuar com a família dele. E aí a gente tem o MVP, que é a mudança de vida do protagonista. E aí a gente tem a atriz, que é a personagem principal. E ela era da abnegação, mas depois do teste de aptidão dela, ela decide que vai partir para a audácia, que ela quer mudar de vida, enfim. E aí lá tudo muda para ela. E no finalzinho do primeiro livro, a gente explode uma guerra, que é o nosso quinto ponto, das pessoas que estão atrás dos divergentes. Divergentes são pessoas que não se encaixam numa facção só. No teste de aptidão delas, elas podem ter mais de uma característica, personalidade. Então elas podem ser abnegação e amizade. No caso da atriz, ela caiu para abnegação, caiu para audácia e alguma outra que eu não me recordo. Mas ela tem mais uma personalidade. E essas pessoas que são divergentes, elas são marginalizadas naquela sociedade. Elas não são bem vistas. Então no teste da atriz, ela é aconselhada a não dizer que ela é divergente. Se ela precisa escolher uma, ela tem que ser aquela dali e pronto. E é o que acontece, mas no final do primeiro livro, explode essa tal guerra, em que a atriz, por ser divergente, ela foge com o boy dela, que é o 4, o 4, e eles vão mudar o mundo. Enfim. Por último, a gente chega na mudança do sistema político. E Divergente tem uma mudança muito grande no sistema político deles, muitas coisas acontecem, os spoilers são muito, muito pesados. O último livro é bem pesado nessa questão de mudança. Eu não vou falar isso tudo aqui pra vocês no vídeo, porque eu quero dar spoiler, mas não quero contar tudo também. Mas esse sistema de facções deles é destruído e eles resolvem começar do zero. Por último, eu vou falar pra vocês da série A Seleção, que não é tão pesado assim no quesito guerra, mas também é uma distopia e é mais pro sentido amorzinho. Teve várias guerras no mundo e os Estados Unidos se transformou em Estado americano da China, e por último ele se transformou em Ileia, que é o lugar que eles moram agora. Eles moram em Ileia. E eles se dividem em 8 castas. Eles são uma monarquia e os reis, a família real, é a casta número 1. E aí vai descendo até chegar na casta número 8, que são deficientes físicos, pessoas sem teto e tem outras pessoas. E assim, as castas mais ou menos se dividem pela profissão de cada um. Então a gente já tem um mundo pós-apocalíptico bem diferente. Tá. E o sistema político ruim é porque eles têm uma monarquia com um rei que tem a mão de ferro bem pesada, que é o rei Clarkson. E depois a gente vem para a grande decisão quando jovem. E essa decisão é grande mesmo, tanto para a protagonista feminina, que é a America, quanto para o protagonista masculino, que é o Maxon. O que acontece? Quando o príncipe completa 19 anos, ele passa por um processo chamado A Seleção, que até dá o nome ao livro, e ele pode escolher entre 35 meninas jovens, que cada uma é representante de um estado de Ileia. Ele vai escolher a próxima, a futura esposa dele, e essas meninas saem dos seus estados e vão morar no palácio por um tempo até o príncipe decidir. Não tem um tempo estipulado para esse processo de seleção durar. A nossa protagonista America, ela tinha um namorado no estado onde ela morava, mas por insistência dele, eles terminam e ela tenta a seleção e é escolhida. Ela vai morar lá no palácio por um tempo com o Maxon. Ela não tá muito interessada em casar com ele, né, do tipo, porque ela não vai muito com a cara dele, mas enfim, as coisas mudam. Depois dessa grande decisão, a gente vai para a mudança de vida do protagonista, que é exatamente isso. A America sai do lugar onde ela vivia, do estado que ela vivia,
ela era uma 5, ela não era rica, os 5 eles são bem pobres e tal. Ela era de uma família de artistas, ela era musicista, então tudo muda quando ela vai mudar no palácio, tem comida abundante e é outro mundo pra ela. E aí a gente vai pro G de Guerra, que por mais que seja um romancezinho mais fofinho assim, eles passam por uma guerra. Tem alguns movimentos que não estão muito satisfeitos com a forma como o rei Clarkson governa o país. Ele não governa bem mesmo. E esses dois movimentos, eles tentam diversas vezes atacar o palácio enquanto a seleção está acontecendo, principalmente para acabar com o sistema de castas. E acaba explodindo várias guerras enquanto os selecionados estão no palácio. E fora isso, fora do país, entre a Ileia e outros países do mundo, está acontecendo algumas guerras e alguns dos soldados que são escolhidos também quando jovens são enviados para outros países por conta disso. Por último, a gente tem o MST, que é a mudança no sistema político, e no final do livro, não, pelo menos no final do terceiro livro, porque depois começa no quarto livro já é uma outra história com outro protagonista, então a gente vai contar só até o terceiro livro. No final do terceiro livro, o sistema político continua o mesmo, eles continuam com uma monarquia, mas quem é o rei agora é o Maxon, e a América, junto com ele, eles decidem acabar com o sistema de castas, então não tem mais essa de 1 ou 8, qualquer um pode estar em qualquer dessas posições, e muitas coisas mudam a partir dessa decisão. Tem algumas outras distopias que também se encaixam nesse formato, mas eu quis trazer só essas para vocês. E de dever de casa, eu vou deixar para vocês lerem um livro chamado Legend, da Mary Lou. É um livro maravilhoso, é a melhor distopia que eu já li na minha vida, eu adoro. E também vai ter aqui embaixo na descrição do vídeo alguns outros materiais falando sobre esse assunto que eu acho que é muito interessante para você ler, você estudar. E também esses livros todos que eu expliquei aqui seria ótimo se você lesse. É isso, um beijo, até semana que vem. Estuda bastante, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo e até mais!